Olá, irmãos, estamos em mais um devocional do Guia Tempo com Deus da Igreja Batista em Dom Pedro, onde estamos desenvolvendo o tema Crescimento no Caráter Cristão. Hoje vamos meditar em Lucas 10, versos 17 a 20, à luz de Mateus 20, versos 20 a 28 e também o capítulo 25 de Mateus, versos 23 e 24. Vamos à leitura aqui de Lucas 10, 17 a 20, que diz: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Vamos agora para Mateus 20, versos 20 a 28. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele lhes disse: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. E ele lhes disse: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Agora vamos para Mateus 25, versos 23 e depois o verso 34. Verso 23 diz: Disse-lhe o seu Senhor: Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o verso 34 diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que Deus está me dizendo neste texto? A alegria do servir a Deus não está em posição ou fama ou qualquer outro benefício, mas em termos os nossos nomes escritos nos céus. A alegria do servir está em glorificar a Deus, agradá-lo, sendo parecido com o seu Filho Jesus Cristo. O que eu pretendo fazer com base nisso? A minha decisão é procurar servir a exemplo do Senhor Jesus Cristo, submetendo-me ao jugo dele, andando na sua presença, buscando uma vida de intimidade com ele, de maneira que eu possa, através da minha vida, nos meus relacionamentos, começando na minha própria casa, espelhar o caráter de Cristo. Agora, nos aprofundando mais sobre este assunto, eu gostaria de responder à pergunta: como podemos servir? Pense nas maneiras pelas quais as pessoas serviram
vocês e seus familiares. Jesus disse lá em Lucas 22, 27, entre vós eu sou como aquele que serve. Como verdadeiros seguidores, discípulos de Jesus, nós precisamos também servir aos outros. Servir é ajudar os que necessitam de auxílio. O serviço cristão nasce do amor genuíno pelo Salvador e do amor e da preocupação por aqueles que Ele nos dá a oportunidade de ajudar, assim também como a orientação para fazê-lo. O amor é mais do que um sentimento. O amor é atitude. Quando amamos alguém, nós queremos ajudar essa pessoa. Todos nós precisamos, como cristãos, discípulos de Jesus, todos nós precisamos servir. Todos nós precisamos estar dispostos a servir. Quando a mãe de João e Tiago procurou Jesus, pedindo que estes fossem honrados, sentando um à direita e outro à esquerda do Senhor no seu reino, Jesus respondeu: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Existem muitas maneiras de servir. Podemos ajudar outras pessoas economicamente, socialmente, fisicamente e espiritualmente. Às vezes, porém, precisamos sacrificar muito para servir ao nosso próximo. O nosso Salvador nos serviu dando a sua vida sacrificialmente. Pensem nas pessoas de sua família ou na nossa comunidade que estão necessitadas financeira, social, física ou espiritualmente. Pensem nas coisas que você pode fazer para servir a estas pessoas. Por que o Senhor quer que sirvamos os outros? É por meio do serviço de homens, mulheres, rapazes e moças e crianças que a obra do Senhor está sendo feita. Durante a vida, todos nós dependemos da ajuda de outras pessoas. Quando éramos crianças, nós precisávamos da ajuda dos nossos pais para nos vestirem, para cuidarem de nós, para nos alimentarem. Sem esse cuidado, nós não teríamos sobrevivido. Precisávamos da assistência, do cuidado dos nossos pais. Quando crescemos, outras pessoas nos ensinaram habilidades e atitudes. Muitas coisas que hoje eu tenho no meu estilo de vida foram aprendidas através do contato com pessoas que se dispuseram a me servir. Muitos já precisaram de ajuda quando ficaram doentes ou quando enfrentaram uma crise financeira. Alguns pedem a Deus que os abençoe, mas não percebem que muitas vezes o Senhor está na expectativa de que nós sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas. E quando nós servimos as pessoas, nós estamos sendo abençoados por Deus. Nós precisamos nos lembrar de que Deus opera por nosso intermédio. Marido e mulher devem servir e ajudar um ao outro. Podem ajudar o outro a cuidar dos filhos e apoiar-se mutuamente nos seus interesses e objetivos. Mãe e pai podem se sacrificar a fim de mandar um filho para um campo missionário. Se tivermos talentos especiais,
Podemos usar esses talentos para servir ao Senhor. Deus nos abençoa com talentos e capacidades para ajudar a melhorar a vida de outras pessoas. Também temos oportunidades de servir na nossa própria comunidade, na nossa igreja. Um dos propósitos da existência da igreja é nos dar oportunidades de nos ajudarmos mutuamente. Os membros da igreja servem fazendo a obra missionária, aceitando encargos que lhes são dados pela liderança da igreja com a finalidade de glorificar a Deus e assim estarmos cuidando uns dos outros também. Como podemos dedicar tempo suficiente à nossa família, mesmo tendo tantas oportunidades de serviços na igreja e na nossa comunidade? E aí eu tenho como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre serviu em todas as suas oportunidades de se relacionar com pessoas. Quais são algumas de suas histórias preferidas nas Escrituras, nas quais o Salvador nos deixa exemplo de serviço? Para o professor, quando prestamos o nosso testemunho de Jesus Cristo, o ambiente fica mais propício à influência do Espírito Santo. Ao se preparar para ensinar como professor, eu devo procurar maneiras de prestar o testemunho do Salvador e de convidar os meus alunos a fazerem a mesma coisa. O Salvador foi exemplo perfeito de serviço. O Senhor Jesus explicou que não veio à terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo nos ama muito mais do que nós possamos compreender, irmãos. Ele criou a terra, Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, mas ainda assim Ele se prestou a muitos serviços humildes. Pouco antes de sua crucificação, Ele se reuniu com seus discípulos para celebrar a Páscoa, instituiu a ceia e depois de instruí-los, tomou uma bacia com água e uma toalha e foi lavar aos pés dos seus discípulos. Naquela época, lavar os pés de um visitante era um gesto de honra e isso normalmente era realizado por um escravo. Jesus lavou os pés dos discípulos, dando a eles exemplo de amor e serviço. Quando ajudamos espontaneamente aos outros, com amor, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Vamos servir. Vamos começar dentro da nossa própria casa, servindo ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos pais. Vamos procurar viver cada dia bem vivido na presença do nosso Deus. Eu desejo a todos um excelente dia na presença do Senhor.